Negócios na TV, hoje um convidado muito especial, Luciano Nunes Paiva. É graduado em Administração de Empresas e possui MBA em Administração Global pela Universidade Independente de Lisboa. É casado, 37 anos e é o controller e diretor financeiro da empresa Security SA em nossa cidade. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Roberto. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e falar um pouquinho da sua vida e da empresa Security, que é uma empresa tão importante na nossa cidade. O prazer é todo meu, agradeço o seu convite. Vamos lá. Bom, 37 anos e com 36 anos já tendo um cargo tão importante numa empresa, igualmente tão importante na cidade, certamente ele vai nos contar a trajetória de vida dele, mas como é que começou tudo isso, né? Foi tão cedo, né? Tão cedo na sua vida e deu esse impulso tão grande para você ter uma posição tão importante hoje? Pois é, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos eu comecei a trabalhar. 13 anos, eu também. Naquela época podia, né? Eu comecei com 14 também. E eu comecei a trabalhar num grande escritório de advocacia. E aos 18 anos eu ingressei numa grande empresa, com cerca de 2.000 funcionários, e comecei minha vida executiva nessa empresa. Então, muito cedo, nessa empresa eu tive a oportunidade de passar por áreas como auditoria, contabilidade, financeiro, e comecei a ganhar experiência, né? Aproveitando todas as oportunidades que me apareciam dentro da empresa. E aí você foi crescendo, e você ficou só nessa empresa? Depois você passou? Não, então, nessa empresa eu fiquei 5 anos. E aí comecei a ser convidado, né, até por cliente da empresa, e acabei, meu trabalho teve destaque e acabei sendo convidado aos 23 anos para uma nova oportunidade, e aí como gerente financeiro de um outro grande grupo também, aos 23 anos de idade. Eu fiquei sabendo que uma associação, né, ela teve uma grande importância na sua vida, a Adonep. Conta um pouquinho o que é a Adonep e o que ela teve essa importância na sua vida. Então, a Adonep é uma associação de homens de negócio. Essa associação está no Brasil desde 1982. E o que essa associação faz, né? Ela realiza eventos, jantares, workshops, seminários para treinamento de líderes, chás para mulheres, que tem mulheres na associação também. E nesses eventos, o foco é compartilhar a experiência. Importante isso. Exatamente. Assim como nós temos as entidades que fazemos parte aí, executivos, profissionais que vêm falar sobre algum tema, na Adonep a gente repete isso também. E normalmente as pessoas vêm dizer nesses eventos, dentro dos temas, como ela superou uma dificuldade, como ela venceu um obstáculo, como ela, né, alcançou algum objetivo que ela queria. E eu conheci a Adonep, eu fui convidado para um jantar aos 19 anos. Recém tinha começado a minha trajetória executiva e eu entrei na Adonep e não consegui sair mais. Aprendi muito nesses eventos, né, e ajudou a moldar minha carreira, ajudou, né, hoje, só para você ter uma ideia, eu sou o presidente da Adonep aqui na cidade de Guarulhos, né, nós temos um capítulo aqui na cidade, e sou diretor regional da Adonep na cidade de São Paulo. Tem 4 capítulos que estão sob a minha direção na cidade. E por mês eu organizo de 3 a 5 eventos. Então, eu também tenho uma agenda bem corrida. Só para informar, a Adonep é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho do Brasil. É isso? Exatamente. E depois, se você pudesse também até falar como, de repente, algum assinante tem interesse em participar, não sei se é livre, se é igual convite, como é que funciona. Posso falar? Pode, claro. Nós realizamos palestras na cidade, então toda segunda-feira nós realizamos uma palestra com temas de atividade profissional dos sócios aqui da cidade. Então, por exemplo, a minha esposa, ela é sócia do capítulo também, ela é psicóloga. No mês passado ela deu uma palestra sobre autoestima. Agora nós vamos ter uma palestra no dia 9 de agosto no Hotel Bristol. E essa palestra vai ser sobre estresse. Tá? Não é minha esposa, é uma outra psicóloga também que faz parte. E nós realizamos jantares.
sempre no último sábado do mês, de cada mês, no Hotel Slaviero, nós realizamos um jantar. E posso até deixar meu telefone, se alguém tiver interesse de estar indo conhecer nossos eventos, estar participando. Meu telefone é 7547-0155. Então as pessoas podem me ligar e ter mais informações. Perfeito. Vamos voltar para a sua vida, Luciano. Qual foi o primeiro desafio, realmente, como direito administrativo de uma grande corporação? Conta um pouquinho como aconteceu e de que forma aconteceu. Eu trabalhava nessa grande empresa e um cliente dessa grande empresa, quando eu tinha 23 anos de idade, eu me destaquei na primeira empresa. A gente conversava sempre, ele me ligava para pedir algumas orientações, ele me relatou que estava com alguma dificuldade. E foi bem na época da crise do setor têxtil. Eu trabalhava no setor têxtil nessa época. E a empresa dele estava passando por algumas mudanças, devido a essa crise do setor. E ele me fez uma ligação me convidando para ir lá, dar uma olhada, ver o que eu podia opinar. E ele acabou me convidando para assumir a gerência da empresa dele. E o trabalho, eu acabei assumindo, acabei aceitando esse desafio para mim com 23 anos. Fantástico. A gente se deu muito bem e a gente conseguiu vencer a crise, conseguindo recursos, que era uma grande dificuldade naquela época. O Banco do Brasil acabou sendo parceiro da empresa. Nós fomos a primeira empresa em Santa Catarina. Nessa época eu já tive umas passagens, ele sabe, então eu trabalhei em Santa Catarina. Nessa época fomos a primeira empresa que conseguiu no estado de Santa Catarina, do setor têxtil, uma linha para 8 anos de investimento do Banco do Brasil, exatamente. E eu acabei ficando um bom tempo lá com ele. Quando eu resolvi, ver novos ares, outras empresas, o Banco do Brasil passou a me indicar para os clientes. Mas quer dizer, o assessor financeiro estava viabilizando o crédito, eles passaram a te indicar, algo interessante. Os clientes deles que tinham alguma necessidade ligavam lá para a agência, olha, eu estou precisando de um trabalho assim, assado, eles começaram a chama o Luciano que ele resolve. E acabei, foi muito bom, foi uma fase muito interessante na minha vida também. Interessante. Mas conta um pouquinho do seu aprendizado, tanto teórico como prático. Isso que eu acho que é o mais interessante, porque a experiência, tanto positiva como negativa, sempre deixa um aprendizado. E o que você absorveu de tudo isso ao longo da sua carreira? Eu, na minha característica, tirando a primeira empresa, que era uma empresa muito grande e não tinha dono dentro da empresa, eram todos profissionais. Nas outras empresas que eu trabalhei, que a base foi toda em Santa Catarina, eles viriam para Guarulhos. Eu trabalhei em 3 indústrias do setor têxtil lá, cada uma com seus produtos diferentes. Certo. O que eu aprendi muito foi estilos de gestão. Então, eu trabalhei com muitos italianos. Então, cada italiano tem seu estilo próprio de gestão. Liderança, um pouco dos mercados, como eu falei, cada empresa tinha lá seu nicho de mercado, seu tipo de produto. Para a minha experiência, hoje o que eu faço aqui não tem nada a ver com o setor têxtil, estou no setor metalúrgico, mas conhecer vários tipos de empresas, vários tipos de produtos, vários mercados, para mim aumentou muito o meu conhecimento, a minha bagagem. Credenciando cada vez mais no mercado. Exatamente. Cada desafio, porque cada empresa com seu mercado tem seu desafio diferente. Então, para mim, isso me dá tranquilidade quando chego numa empresa e tem um desafio lá, tem um background para resolver isso. Eu comentei no início da sua apresentação que você é controller. O que é o controller de uma empresa? Controller foi um nome, uma função que surgiu nas grandes empresas norte-americanas. E o que ele faz? Ele é responsável por gerir, municiar o alto escalão das empresas com as informações do negócio, financeiras, contábeis. Então, ele está sempre fomentando como a empresa pode buscar maior rentabilidade, mais retorno para os seus acionistas, para os seus colaboradores. Então, nossa função estar sempre buscando melhorias dentro da empresa. Uma gestão financeira, uma gestão contábil, planejamento. Naquela formatação mais antiga, teria um cargo semelhante ou não? Isso foi dado como
É um cargo todos de diretor financeiro, integrando as áreas. É um cargo de diretor financeiro, só que americanizado, chamado de controle. E no Brasil, isso está cada vez mais, essa função está sendo difundida, mais conhecida. Né? Mas ele tem a função, além de cuidar da parte financeira, estabelecer uma ponte entre as demais departamentos financeiros. Fábrica, vendas, a gente está interagindo com preço, estratégia para ganhar negócio, a gente está sempre nesse meio. Interessante. Mas aí, Security, como é que foi esse contato? Como é que você se relacionou primeiro com a Security e como tudo começou há 8 anos atrás? Então, há 8 anos atrás, eu estava em Santa Catarina e a Security começou a abrir um processo de seleção procurando o controle, a figura do controle da empresa, que nós não tínhamos. E eu tinha procurado um headhunter. E o headhunter fez a intermediação com a Security. Então, participei desse processo. Acabei sendo o vencedor desse processo. Porque era a pessoa que mais tinha identidade com a empresa, né, com os objetivos da empresa. E os desafios, né, na época eram muito grandes, porque precisava estruturar a controladoria. Como não existia a figura, as áreas eram muito soltas, muito isoladas, cada um no seu mundo, né? E aí está o grande desafio e a importância do controle. Exatamente. Então, tentar que elas se falem entre si e trabalhem tudo na mesma direção. O controle tem que ser um maestro. Uma orquestra sem maestro, toca cada um no seu ritmo. O controle é um maestro. Entendi. E aí foi o seu principal desafio na época, era realmente implantar esse conceito de controle e tentar fazer essa harmonia nessa orquestra. Então, exatamente. Então a gente acabou unificando áreas, estruturando a controladoria. Dentro da controladoria da Security acabou ficando então toda a área de contabilidade, financeiro, faturamento, né, área fiscal, tudo debaixo de um guarda-chuva, né, como a gente costuma falar. Quanto tempo demorou para essa sintonia começar? Começou bonito. Começou tudo assim, muito rápido. Conheci a empresa, comecei a trabalhar. No primeiro mês já fiz algumas mudanças, mas para tudo estar tinindo, uns 6 meses. 6 meses. E a partir do 7º mês você encontrava uma resposta melhor as áreas começaram a aprender, né? Porque a gente acaba tendo que ensinar, né? E resistência? Houve de alguns departamentos mais conservadores? Como era tudo muito solto, não, assim, se teve, a gente passou por cima assim, com muita tranquilidade, com muita conversa. As pessoas precisavam entender. Exatamente, mas as pessoas precisavam entender o motivo daquela mudança. Né? Então, o motivo era para que a coisa fosse bem ordenada. Muito legal. Bom, estamos aqui entrevistando o Luciano Sparva, o controle e diretor financeiro da empresa Security, uma empresa muito antiga da nossa cidade, que nos orgulha muito pelo Parque Fabril de Guarulhos, ele contando um pouquinho da sua vida. Mas agora nós vamos para o segundo intervalo, o primeiro intervalo, o segundo bloco. Eu espero que você acompanhe, você vai ver muito mais história, muito mais contando sobre a vida do Luciano e também agora um pouquinho também da Security. Até lá.